Olá, meus amados! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos aqui dando continuidade a essa maravilhosa lição falando sobre missão, que é uma das coisas mais importantes que nós cristãos devemos ter na nossa vida, né? Hoje eu tenho a alegria de ter aqui conosco, né, a minha querida Nissinha e o meu querido Mozart, ok? A gente nunca abre a palavra de Deus sem antes fazermos uma oração. Então eu vou pedir para o meu querido amigo Mozart fazer a nossa oração inicial aqui. Bondoso Deus, te agradecemos por esse maravilhoso estudo, por esse momento que podemos compartilhar da sua mensagem. Que a questão da missão não seja uma coisa que fique apenas na teoria, mas que realmente incorpore nossa prática no dia a dia. Que nós possamos entender a missão que tu tem para nós, que possamos responder de uma maneira positiva e que outras pessoas possam se beneficiar e nós mesmos também. Amém. É isso que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém, Pai. É isso aí, meus queridos. Nós estamos aqui hoje, né, nesta lição número 4 do nosso trimestre aqui, Missão de Deus, Minha Missão. E hoje nós vamos estudar a lição chamada Compartilhando a Missão. E a gente, como você vai poder perceber aí na sua lição também, a gente está falando hoje sobre Abraão. Temos um foco aqui em Abraão, um homem de Deus e que se destaca por 3 grandes qualidades espirituais que são a hospitalidade, o amor e a oração. O verso-chave da nossa lição está lá em João 13, versos 34 e 35, que diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amados, missão é amor na prática. E Abraão expressou com muita propriedade essas 2 qualidades, né? O amor e a missão. A missão de salvar, a missão de levar a palavra de Deus a toda a nação, tribo, língua e povo. E eu queria começar aqui com uma pergunta para os meus 2 queridos. Por que Deus quer compartilhar sua missão conosco? Bom, que eu entendo que Deus quer, obviamente, compartilhar a missão, porque Ele quer que a gente leve do amor dele para outras pessoas, mas também Ele quer que a gente aprenda mais dele também, né? Uhum. A gente tem vários exemplos na Bíblia, por exemplo, Pedro foi levado do Espírito Santo a falar, e teve sonho para falar com Cornélio, que era uma pessoa que tinha interesse em ouvir sobre Deus. Uhum. E ao mesmo tempo, a missão do Pedro era fazer ele entender que os gentios também deveriam receber o evangelho. Então, na verdade, ele foi levar a palavra, mas ele também recebeu mais informação sobre a vontade de Deus. É o mesmo caso também do profeta Jonas, né? Jonas, ele foi lá para mandar uma mensagem de arrependimento para Nínive, mas Deus queria mostrar para o próprio Jonas, falar assim, apesar dos ninivitas serem um povo inimigo de Israel, se eles se arrependerem, eu quero salvá-los, não quero destruí-los. Excelente. Então, acho que esse é o ponto de você só não vai levar, você vai receber também. Amém. Eu entendo também que a missão é um benefício para a nossa vida. Exatamente. Deus poderia muito bem mandar anjos fazer a missão aqui na Terra, mas Ele nos dá a oportunidade de partilharmos com os demais a palavra, de estudarmos junto, de sermos missionários e levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que a gente sequer imagina que estão nos ouvindo, Amém. mas que elas vão ser alcançadas pelo poder de Deus. Eu lembro muito do que Deus falou para Abraão, né? Se tu uma bênção. Uma bênção. Né? Então a missão, ela é uma transmissão de bênção. Através de você, Deus quer abençoar outros, mas também quer nos abençoar com essa oportunidade. Né? É demais. A missão realmente é algo fantástico. É sempre uma bênção. Às vezes, quando a gente vai fazer alguma missão, a gente acha que a gente vai levar, mas a gente traz mais do que a gente leva. Sempre. Eu tenho sempre essa impressão também. Eu acho que eu estou indo me doar, mas eu saio de lá com o combustível mais abençoado. Lotado. Verdade. Amém. É Amém. muito bom. É isso, amados. Vamos falar muito sobre missão nesse trimestre e eu oro muito para que o espírito missionário renasça em cada um de nós. Na lição de domingo, né, nós temos exatamente o dom da hospitalidade.
Eu não vou ler a perícope, né, que está aqui, que é de Gênesis 18, de 1 a 15, mas é aquela história, né, de que Abraão está assentado à entrada da sua tenda e ele vê 3 viajantes se aproximando dele. O simples fato dele estar assentado à entrada da sua tenda já mostra algo bastante significativo, porque imagina, ao meio-dia, no meio de um deserto, você estar à porta e não dentro da sua tenda, já mostra uma tendência de Abraão de querer sempre ajudar algum viajante. E ele está exatamente nesse momento quando ele vê 3 viajantes se aproximando e ele tem tanta comunhão com Deus que ele percebe que esses viajantes não são pessoas normais, tanto que ele se prostra diante de um deles, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para minha querida Nissinha. Nissinha, na realidade de nossos dias, é possível exercer a mesma hospitalidade de Abraão? Olha, quando eu estava estudando essa parte da lição, eu achei muito interessante, porque assim, naquele momento, como você falou, Abraão estava sentado à porta. Ele tinha consciência da missão. Para começar, ele já aceitou ir para um lugar que ele sequer sabia onde era. Vai, eu te mostrarei. Ele confiou em Deus. Totalmente. Então ele aceitou a missão. A missão de Abraão de hospedar, de acolher as pessoas, é algo que nos inspira. No passado a gente tinha uma facilidade maior de acolher as pessoas, chegar na igreja, chegar em casa e trazer para almoçar na sua casa, mesmo sem você saber de onde era. Hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade. Porque a gente não conhece, a criminalidade aumenta a cada dia. Infelizmente as pessoas se passam por boas, mas nem sempre são. Mas isso não nos impede de sermos acolhedores e de cumprir a missão que Deus nos confiou. Amém. Então, mesmo que você não possa ir até a pessoa, que você não possa receber na sua casa, mas você pode ligar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode encaminhar um vídeo da palavra de Deus. Isso é acolher também. Sem dúvida. Então, nos nossos dias, apesar da dificuldade que nós temos de receber estranhos, nós podemos ser uma bênção na vida das pessoas. Perfeito. E concordo. E se você realmente quer ajudar estranhos, existem locais mais seguros para você fazer isso. Você vai no centro de refugiados, vai lá, Exato. Ou você vai num local, por exemplo, houve uma inundação, um terremoto, a ADRA sempre monta uma base ali, você pode ir ali. Então você não é necessariamente tem que abrir mão da sua segurança pessoal e da sua família para você ajudar, mesmo que seja os estranhos, né? Sim. E também você pode, a hospitalidade também não é só para estranhos, pessoas que você conhece, que do seu meio, por exemplo, assim, conhecidos que gostariam de ir na igreja, mas é longe, você pode oferecer carona, como você falou, almoçar em casa. Um filho amigo seu, um amigo do seu filho, que não é adventista, mas quer ir para o desbravador, você pode ir lá na casa dele, oferecer carona, falar com o pai, posso dar carona para vai ter um acampamento, vocês podem ir. Então você pode se abrir um pouco mais para quem você já conhece, e para quem você não conhece, você já ir para os locais mais seguros, que você já fica mais tranquilo. Exato. O Ministério de Visitação que você estava, com a qual a gente estava conversando aqui, né? Então, às vezes, no mundo de hoje em dia, está um pouco realmente difícil da gente abrir a nossa casa para as pessoas. Mas não está difícil de você abrir o coração para as pessoas. Então, se o item segurança hoje está um pouco complicado, há alternativas, né? Como a visitação, como a visita a refugiados, né? Nós vivemos num mundo e mesmo num país que está recebendo muita gente, então nós temos condição de sermos hospitaleiros, talvez não na nossa própria casa, em relação à segurança, né? A realidade dos nossos dias, mas há alternativas, né? O importante é você se abrir para essa possibilidade de ser hospitaleiro da maneira como Deus nos mostrar. Né? O comportamento de Abraão, ele teve iniciativa, ele tinha amabilidade, ele tinha cortesia. Exato. E isso não muda, não cai de moda, digamos assim. Pelo contrário, parece que está com mais necessidade hoje em dia. Né? Isso é aceitar a missão. Amém. Muito bom. Amados, a lição de segunda-feira vai nessa mesma vibe, né? O amor de Abraão por todos, né? A perícope que está aqui nesta lição de segunda-feira está lá em Gênesis 18, de 16 a 33, né? Na minha humilde opinião, é uma das perícopes, é um dos relatos mais maravilhosos de como Deus se agrada, né, da intercessão de um ser humano
pelo seu próximo. Na lição de terça a gente pode ler essa perícope aqui, né? Mas é muito interessante ver como Abraão intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra, né? Cidades conhecidas pela sua promiscuidade, pela sua alta pecaminosidade. E eu quero perguntar para o meu querido amigo Mozart, qual deve ser a nossa atitude em relação às Gomorras e Sodomas atuais? Então, eu entendo assim, se você não tem um relacionamento forte com Deus, a sua tendência é querer aplicar a justiça humana. Aquela pessoa realmente não tem jeito, não merece perdão. Caso perdido. Deus vai queimar no fogo e merecidamente e por aí assim. E você torce para que aquela pessoa não se arrependa, justamente porque você quer que ela queime no inferno. É triste, mas isso é verdade. Ainda bem que Deus não pensa assim. Exatamente, né? Então, se a gente não tiver relacionamento... Então, esse amor, uma pessoa que você, aos seus olhos, assim, é indigna, é só com relacionamento com Deus que você consegue ter esse tipo de coisa. Então, é uma armadilha que a gente tem que fugir e... É o relacionamento que vai poder você amar essas pessoas mesmo. A comunhão com não Deus, há outra maneira mesmo. Não é natural nosso. Então, realmente, a gente tem que ter essa atitude, mas não adianta você se forçar a ter essa atitude que o seu lado humano vai prevalecer. Isso, você tem que pedir para Deus colocar no seu coração. E ajudar forçado é uma coisa que não funciona. Não funciona. Exatamente. A pessoa percebe, fica uma situação chata, a gente precisa realmente permitir que Deus assuma o controle do nosso coração para a gente amar até aqueles que não são amáveis, né? E essas pessoas podem nos surpreender, né? Foi o caso de os ninivitas, se você for olhar. Exatamente. O caso de mais efetiva resposta a uma pregação foi Nínive, que era um povo ímpio, né? Exatamente. Falando assim, Sodoma e Gomorra, a pessoa não se arrependeu. Violentos. E a pregação de Jonas foi bem meia boca, né? Ele não cumpriu o que Deus pediu, né? Acho que ele estava torcendo até para que eles não aceitassem. Ele estava usando bem o lado humano dele. Bem. Deixa esse pessoal se acabar, que é isso que eles merecem. Era bem por aí. E mesmo assim, a bênção de Deus foi tamanha, né? Então as Sodomas e Gomorras de hoje em dia, elas precisam de nós, né? As pessoas não sabem muitas vezes a quem recorrer, e nós que temos a palavra de Deus precisamos levar isso para as pessoas, né? Maravilha! Vamos para a lição de terça-feira, né? Que é um aprofundamento dessa perícope aqui, né? E eu vou pedir a licença aqui para meus amigos de ler, porque essa perícope aqui é sensacional, e eu quero que vocês prestem atenção na reação de Jesus, né? Que é Jesus que está aqui tendo essa conversa com Abraão, né? A lição de terça-feira diz o espírito de oração de Abraão, né? E uma oração intercessória. Aqui Gênesis 18, 23 a 33, acompanhe aí comigo. E aproximando-se a ele, disse, né? Aproximando-se Abraão de Jesus, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Parece que Abraão está dando até uma bronca em Jesus, né? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, olha a reação de Jesus: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás isso por toda a cidade? Ele, Jesus, respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor:
não o destruirei por amor dos 10. Olha o verso 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Foi Abraão que parou de falar, não foi Jesus que mandou ele parar de falar, né? Nicinha, o que é oração intercessória e qual a sua importância na vida espiritual, tanto de quem faz, quanto para quem ela é feita? Quando a gente lê esse relato, a gente percebe quanto Deus está atento às nossas orações. Amém. Eu sempre gosto de lembrar que a oração intercessória o poder não é nosso, não está na nossa oração, mas no Deus para quem nós oramos. Exatamente. Quando Abraão está nesse diálogo, ele já está fazendo intercessão. Ele está pedindo, Total. olha, vamos tentar ver, de repente ele se arrepende, ele está fazendo uma negociação. Você vê que ele era um bom mediador, mediador na tentativa de salvar. Um bom intercessor. Né? Ele está intercedendo porque, de repente, no meio daquelas pessoas que estavam num mundo tão corrompido... Vai que, né? Vai que. E se você olhar a história, as pessoas que foram salvas ainda não eram pessoas de tão bom coração. Exatamente. Você vê o que as filhas de Ló fizeram com ele. Exatamente. Né, embebedar o pai e abusar dele. A esposa olha para trás com saudade. Com saudade das coisas ruins, mas que para ela eram boas. E aí acabou virando estátua de sal. Então, daquela multidão, sobraram 3 pessoas e que não eram boas. Isso quer dizer que Deus nos atende mesmo quando o nosso coração não é bom. Ele sabe a intenção e Ele pode nos salvar a despeito do que nós somos. Amém, amém. Porque existe uma lenda, né, de muitos cristãos, que você não pergunta nada para Deus, né? Você não questiona Deus. E nós vemos aqui Abraão não só questionando, né, negociando. Mas, Senhor, como o Senhor poderia fazer uma coisa dessas, né? E eu consigo imaginar Jesus sorrindo, dizendo assim, que bênção ter um ser humano intercedendo por outros, né? A gente não deve ter medo de questionar. O próprio Deus fala, né? Vinde, pois, e arrazoemos, né? Exatamente. Deus quer saber a sua opinião, né? Eu me lembro quando meu pai estava já bem doente, né? Ele falava, eu estou muito triste, por que Deus fez isso comigo? E eu falei, o senhor já perguntou isso para Deus? Não se questiona a Deus, mas o senhor está triste, adianta o senhor dizer, obrigado Pai por esse dia maravilhoso, o senhor está numa cama de hospital, né? Eu falei, rasga o seu coração para Deus, e aquilo foi para ele um antídoto assim completo. Ele pediu perdão a todos, né, para os quais ele tinha feito coisas ruins. Foi uma lição, ele ter aprendido que Deus não só não se importa, não fica bravo, como Ele quer ouvir. Você está triste? Fala isso para Deus. Você está bravo? Fala isso para Deus. Você está angustiado? Fala isso para Deus, né? Isso é oração intercessória por nós, né? E por outros. Aqui Abraão intercedendo por outros, né? Vai que tem 10 ali, né? E você vê o quanto Deus, além de estar atento, como Ele atende as nossas petições. Às vezes não é como a gente quer, muitas vezes a gente faz um pedido e Deus fala, não é isso que você está precisando. Então entende que eu vou te dizer não e você aguarda que na hora certa você vai receber o que você precisa, não o que você quer. Exatamente. Mas a gente precisa dialogar com Deus. Precisa. Até para saber o que eu que preciso Ele tem e o que eu quero. quero. Exatamente. Nessa questão da oração intercessória tem uns lados muito interessantes. Por exemplo, assim, você vai orar por alguém. Se você não passa por aquilo, você naturalmente vai ser mais grato a Deus. Você fala assim, nossa, a pessoa está passando tanta dificuldade, eu dou graças a Deus porque aquele problema Deus está me livrando. E se você tem um problema semelhante, você vai entender assim, nossa, Deus não está me deixando sozinho nessa. Não é não é todo mundo está bem e eu tô mal. Não, isso acontece com outras pessoas. Você consegue entender um pouco mais a situação. E nessa questão da oração intercessória, te abre os olhos para algumas coisas, né? Por exemplo, assim, o caso de Jó. Jó, ele só entendeu a grandeza de Deus e um pouquinho melhor quando ele orou pelos seus amigos, que não o entendiam e achavam que tudo que ele passava era fruto de algum pecado que nem Jó sabia, né? Que é uma cultura que existe até hoje. Existe até hoje. Muita gente vai nessa de que você está pagando, está pagando pelo pecado. Você está sendo castigado. Você está pagando pelo pecado. Mas Deus é um Deus de amor.
Ele não nos Sempre. castiga. Não. Porque se ele não fosse um Deus de amor e nos castigasse pelo que nós fazemos, Babau. não tinha mais ninguém aqui. Babau. Já teríamos ido A faz tempo. misericórdia dele é infinitamente maior do que a nossa falta de merecimento. Se renova cada manhã. Amém. Ai, amados, que maravilha. Vamos para a lição de quarta-feira, que fala sobre a missão de Abraão, né? Estamos aqui em Gênesis 19, de 1 a 29, a história do livramento de Ló, né, e de sua família, como a Anicinha já havia comentado, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, mostra o resultado maravilhoso da missão de Abraão quanto a receber, amar e interceder por todos. A pecaminosidade de Sodoma e Gomorra não conhecia limites, tanto que não respeitaram nem mesmo o oficial público da cidade, né? Aquela lição, né? Quem são esses dois que estão aí? Traz para fora que a gente vai querer abusá-los, né? Muito triste isso. Só 4 pessoas se salvaram daquele juízo e mesmo assim, no frigir dos ovos, 3. Só 3, né? E dos 3 aconteceu aquela triste história das filhas, né? Mozart, como lidar com o fato de que, segundo a palavra de Deus, a maioria das pessoas não vai aceitar a salvação providenciada por Jesus Cristo? Como a gente lida com isso? Então, a gente tem 2 passagens da Bíblia que uma não deve excluir a outra, né? Fala assim, leve o evangelho a todo mundo e só então virá o fim. Ou seja, uma condição. Você tem que levar para todo mundo, senão não vai acontecer. Esse é o sinal da volta de Exato. Jesus, né? E por outro lado, fala, a porta é estreita. Então significa assim, você tem que levar para todo mundo, mas quem vai aceitar é uma minoria. Saiba. Exatamente. E isso não deve ser um fator desanimador para ninguém. Eu sempre fico pensando em Noé. Imagina você pregar 120 anos e não converter uma pessoa. Imagina o quão frustrante deve ter sido, né? Em compensação, a família, né? Algumas pessoas falam, Noé falhou. Pelo contrário, ele trouxe a família, que às vezes é o bem mais precioso. Exato, e às vezes é o campo missionário mais difícil, mais né? difícil. E ele trouxe a família consigo. Exatamente. Né? E tem vários outros exemplos que às vezes você olha e fala assim, mas por que a gente está gastando tempo com isso? Deus já sabe que não vai acontecer nada. Deus, ele tem essa questão do grande conflito, ele tem que ter testemunhas de que ele deu a oportunidade total, até o máximo grau para todo mundo. Quem realmente não for salvo é porque realmente recusou até o último minuto. Exatamente. A gente tem o caso de Ló, que está escrito que os anjos pediram, chama seus genros e outros familiares. E eles sabiam que eles não iam zombar dele. Mesmo assim, ele foi. queria que está registrado, que eles foram chamados. E o próprio Ló teve que sair de lá meio que no empurrão, né? Exatamente. Sim. Então é esse ponto, assim, uma passagem pode excluir outra. A porta é estreita, mas tem que levar para todo mundo. Por quê? Porque, no final das contas, o grande conflito só tem sentido o extermínio do pecado e do mal se ficar claro para todo mundo que Deus é justo. Isso. Então esse dia essa frase sairá de todos os lábios. Exatamente. Né? E uma coisa importante que você fala quando ele diz, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Isso não quer dizer que Deus está esperando que todos se convertam para Jesus voltar. É que todos ouçam e tenham a oportunidade de aceitar. Então, se você que está nos ouvindo está tendo essa oportunidade de estudar a palavra, de ouvir a palavra de Deus, siga, cumpra o que está na Bíblia. Você vai ser abençoado. Amém, amém. Muito bom. E o fato de a gente saber que nem todos se converterão não deve nos inibir de falar a todos, né? Às vezes muitas pessoas usam essa desculpa, né? Mas e se a pessoa não aceitar? Não é a nossa alçada. Você né? fez sua parte. A nossa alçada é lançar a semente. O resto é obra do Espírito Santo, né? É ele que convence. Mas o meu trabalho é levar a semente, é plantar, né? Se a gente levar pelas nossas próprias impressões, Deus pede que a gente seja luz. Mas se você bater o olho e falar, você não vai aceitar, você acaba sendo mais um pisca-pisca do que uma luz, né? Você fala assim, esse cara vai aceitar, então eu vou levar. Esse cara, não, deixa pra lá, né? Então, a gente não pode fazer esse julgamento. Nosso papel é levar, né? Independentemente de quem seja. Amém. Amém. Vamos caminhando aqui para os finalmente da nossa lição, a lição de quinta, né? Talvez seja o tópico mais importante, que é a submissão à vontade divina.
Eu vou pedir a licença aqui para novamente ler. Vamos retroceder, né? Estávamos indo para Gênesis 19, vamos voltar aqui para Gênesis 12, que é exatamente o chamado que a Nicinha havia já falado, né? Como aqui ainda Abrão, né? Como ele demonstra fé, como ele demonstra confiança em Deus, aceitando um chamado que não sabia nem para onde, né? Olha o que diz ali Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou parar por aqui. Queridos, né? Nicinha e Moser, qual o papel da submissão à vontade de Deus no sucesso da nossa missão? Olha, submissão, quando a gente olha a palavra, parece uma coisa ruim, né? Por que eu tenho que me submeter? Ao chefe, ao marido, à esposa, a Deus. Mexe com o nosso ego, Mexe né? com o nosso ego. Nós, por mais que não pareça, nós sempre nos achamos que somos competentes o suficiente para resolver a vida. Mas quando a gente se submete à vontade de Deus e a gente entende o plano dele para a nossa vida, nós vamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Amém. E essa missão de levar o evangelho, de pregar para as pessoas. E, como já falei outras vezes aqui, pregar o evangelho não é você abrir a Bíblia e impor a ninguém que ele aceite. É você viver de tal forma que ele veja a Bíblia em você. Amém. Ele veja que você é um filho de Deus e que está transmitindo aquilo que você aprendeu dele. Aí sim a nossa vida é diferente. Isso é ser submisso à vontade de Deus. Muito bom. Uma questão interessante, assim. Qual a diferença da missão e de um trabalho de um ateu? É porque um ateu, por mais que ele esteja disponível a ajudar o próximo, ele fala assim, eu vou ajudar até onde eu sou capaz. Porque ele não acredita que vai vir algo fora da compreensão dele, fora além do que ele imagina, para ajudá-lo. E quando você coloca a missão, só faz sentido se você tiver fé. É o caso do menino com 5 pães e 2 peixes. A pergunta é clássica, assim, o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Essa multidão. É nada. Então, o ateu, ele simplesmente, no máximo, ele iria pegar 7 pessoas ali em volta, dar um para cada um e morrer isso. Porque fala assim, só dá para 7. É o que dá. E a pessoa da missão, não, fala assim, ela entrega para Jesus. Fala assim, ó, Jesus, eu tenho 7. Vai ser só para 7 ou você vai fazer algo a mais que isso? E ele alimentou 5 mil pessoas. A minha parte humana é isso aqui. Isso aqui. Agora, a parte humana, a parte divina, transforma aquilo numa refeição para 5 mil, né, no mínimo, que eram 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. Que já naquele tempo as mulheres eram discriminadas. Infelizmente, olha naquele que tempo, feio. era muito, inclusive não davam nomes às mulheres, né? A esposa de Manoá, mãe de Sansão, né? A gente não sabe poucas mulheres na Bíblia são mencionadas honrosamente, como Ruth, Raabe. São poucas as mulheres. Mas Deus honrou-as, né? Infelizmente, o humano é que falhava muito nessa parte. Quando você está falando de fé, você me fez lembrar de uma história que eu ouvi uma vez, que no sertão estava sem chover há muito tempo, e os irmãos da igreja se reuniram para fazer uma vigília. Então eles foram para a igreja orar, e um menino pequeno, de uns 10 anos, pegou um guarda-chuva e para ir junto com os pais para a vigília. E perguntaram para ele, por que você está levando esse guarda-chuva? Ele falou, nós não estamos indo orar pela chuva? Então já estou levando o guarda-chuva. Fantástico. Então a gente precisa ter esta fé a ponto de se submeter a Deus a esse nível. Que lindo. Essa é uma lição maravilhosa. Né? Eu não estou pedindo chuva, já vou levar Eu já vou levar o guarda-chuva. Você pede e não acredita que vai receber? Você vê como esse mundo é incoerente, assim? Quando a gente fala de submissão, ninguém gosta. Por quê? Porque o mundo prega hoje assim, não, seja um líder. Você lidere, você puxe pra frente. Autossuficiente. Assim, se você tá numa igreja e todo mundo quer ser o líder, e aí, como é que vai acontecer? Não acontece. Não vai acontecer. Que infelizmente é o que acontece em muitas igrejas. Se só tem líder, ninguém vai executar. Exatamente. Todo mundo quer só mandar e quem vai realmente fazer aquilo acontecer? Né?
Existe precisa um Paulo, fazer, né? existe um Paulo, mas também existe um Tíquico, né? Que levou a mensagem para as igrejas, né? Um Timóteo. Um Timóteo, pessoas que carregavam um piano mesmo, Sim. né? Exatamente. E muitas vezes a gente tem esse papel, né? Nem todos são Paulos, mas podemos muitos de nós ser Tíquicos, ser Timóteos e por aí vai, né? E é interessante que tem a palavra missão e submissão. Você só alcança a missão se você primeiro se submeter. Se você primeiro permitir que Deus haja através de você. Você se submeter a Deus, então a missão será fantasticamente realizada. Amém, amados? Esta foi a nossa lição desta semana, né? A lição número 4 aqui do nosso trimestre. Eu espero que a vida de Abraão, né, tenha sido um farol, né, não um pisca-pisca, como disse meu querido aqui, que a gente aprenda muito com a lição da Bíblia. Eu sempre repito isso nas minhas classes, né? A vida é muito curta para a gente não aprender com os erros dos outros e também com os acertos, né? Abraão confiou em Deus, ele se submeteu a Deus e por isso ele se tornou o pai da fé, né? Que a gente tenha essa mesma postura, que a gente aprenda isso, porque Deus quer nos usar. Cada um de nós tem uma missão. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sou bom de oratória. Não importa, amados. Tem pessoas que têm a capacidade de entregar um livro de uma maneira tão especial que as pessoas aceitam e leem e falam que aquilo vai mudar a vida delas. Então, submeta-se a Deus, permita que Ele te use, que Ele te transforme e a missão, através de você, será maravilhosa. Amém. Amém, amados? Vou pedir para minha querida Anicinha fazer a nossa oração final. Querido Deus, obrigado por ter estado conosco nesses momentos em que estivemos aqui estudando a Tua Palavra. Nós imploramos que o Espírito Santo nos batize cada dia e que nós possamos ser luz na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que elas possam ser alcançadas por Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos missionários, fiquem com Deus e até a próxima.